Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos e hoje nós continuaremos a ver sobre a classe espírita. Então hoje, pessoal, igual eu falei para vocês, a classe espírita é dividida em 3 classes, tá? Dentro dessas classes existem subgrupos, então não é uma só, são vários dentro de uma, ok? Hoje vamos ver a terceira classe, que é o que nós estávamos vendo semana passada, que eu expliquei, né, com mais detalhes o que seria a terceira classe, que é a questão dos espíritos impuros, os espíritos que ainda estão no mal, né? Hoje vamos ver de forma detalhada cada um desses seres que estão nesta classe, tá bom? Olha só, pessoal, 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o que conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, neles como nos homens. É sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Tá? Então vamos lá, pessoal. Ele começa aqui pela 10ª classe, ok? Dentro dessa terceira classe, tá? Igual eu falei, é um subgrupo, que é os espíritos impuros. Então, quando a gente está falando desses espíritos encarnados, ok? Encarnados são pessoas que estão predominantes no mal, gostam de fazer o mal, não se importam de prejudicar pessoas, não se importam de passar para trás, de sacanear, eles não querem, eles gostam. Eles são do mal, gente. Eles são egoístas, eles são orgulhosos, eles só pensam neles mesmos, ok? E aí, como espíritos, ou seja, quando eles estão desencarnados, eles dão conselhos errados, tá? Eles gostam de soprar, né, no ouvido das pessoas encarnadas. Desconfiança, discórdia, eles gostam, gente, eles sentem prazer em fazer o mal, eles gostam de fazer o mal, eles gostam de prejudicar, ele fala aqui de retardar, ou seja, atrasar o adiantamento daquela pessoa que está aqui encarnada, que está tentando, eles gostam de ficar atrasando o progresso dela, tá? Uma outra coisa, eles juntam em homens de caráter fraco, ou seja, eles sabem, gente, vamos lembrar que as nossas fraquezas, os nossos defeitos, é como se fosse um cheiro. Sabe na natureza que cada bicho tem um cheiro? Então, nós temos nosso cheiro próprio. E os obsessores sabem exatamente, gente, eles sabem exatamente o que é nossas fraquezas. Então, um espírito que, por exemplo, gosta de cigarro, ele não vai numa pessoa que não gosta de cigarro, ele vai numa pessoa que tem ali a tendência a fumar e vai ficar soprando na cabeça dela até ela fumar, entende? Até ela ceder para isso. Se a pessoa tiver uma fraqueza, se a pessoa não for muito firme, ela acaba cedendo, tá? É o que acontece. Então, ele fala aqui, ele fala também que nas manifestações a gente reconhece esses espíritos pela linguagem, tá? Porque normalmente é grosseira as expressões, tá? É sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Mas também, gente, vamos só pensar um pouquinho que também existem desses espíritos inteligentes, tá? Existem sim, porque no final, gente, esses espíritos, eles nunca conseguem seguir a mesma dinâmica. Então, uma hora eles falham em alguma coisinha e você pega. Por isso que a gente tem que ser muito atento com quais espíritos a gente conversa. Mas, por exemplo, eu já vi obsessores extremamente inteligentes, que tinham uma intelectualidade ou que falavam de uma forma muito, assim, que você fica até surpreso, mas uma hora eles caem. Então, uma coisinha aí você tem que ficar muito atento, que um detalhezinho, uma vírgula, eles deixam passar e aí você reconhece que não é um espírito de luz, tá? Olha só que legal. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros
os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores, paixões e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre pessoas honestas. São flágelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. Então, mais uma vez, eu confirmando o que eu acabei de falar, gente, sobre eles sentirem prazer em fazer o mal. E eles, gente, você vai reconhecer esses espíritos porque ele vai para tudo que é errado. Ele gosta do que é errado. Então, tudo que for de vício, seja sexual, crueldade, hipocrisia, cupidez, avareza, tudo. Esses espíritos, esses homens, né, que estão encarnados, esses espíritos que estão encarnados, vão para esse caminho e vão prejudicar pessoas, na maioria das vezes honestas, ou seja, eles vão tentar prejudicar pessoas honestas e puxar para o mesmo lado que o dele. Eles gostam disso, tá? E aqui ele fala também que pouco importa a categoria social, ou seja, podem ser ricos, podem ser pobres, não interessa. E existem, gente, tanto pessoas que têm muito dinheiro que são assim, como pessoas que não têm dinheiro e também são assim, ok? Uma coisa que eu quero ensinar para vocês agora. Semana passada eu falei que eu ia dar dicas de como vocês nunca mais esquecerem a classe espírita. Porque quando eu estava estudando, antes mesmo de dar aula aqui para vocês, eu fiz desse jeito, que é até uma forma, acho que, método de ensino que muitas pessoas usam, que para mim deu super certo. Que consiste no quê? No momento que nós estamos estudando esta classe, você percebe que eles dão muitas características de uma pessoa que seria dessa 10ª classe. O que você vai fazer para você nunca mais esquecer? É você pensar em alguém. Gente, eu usei, tá? Personagens, porque eu assisto muito filme, né? Série, filme, mais filme do que série, para colocar, para denominar isso aqui. Então, você vai pensar num personagem aí que tem essas mesmas características, um vilão, alguém que é igualzinho isso que a gente acabou de descrever aqui. E vai colocar 10ª classe, tal pessoa. Gente, vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais, porque eu tenho cada personagem para cada classe e eu nunca esqueço. Então, até hoje, se me vem assim na cabeça, qual que é a 10ª classe? É tal coisa. Qual que é a 8ª classe? É tal coisa. Porque você associa ao personagem. Gente, nosso cérebro ele precisa de associações. E quanto mais fizermos associações familiares, ou seja, de personagens, pessoas que nós conhecemos, melhor vai ser, ou seja, nós vamos esquecer muito menos. Principalmente pessoas que são mais visuais, como eu, por exemplo, talvez você seja assim, ou seja, que grava pela imagem, né, pela lembrança, então isso ajuda muito. Então pensem aí num personagem, né, num série, num vilão, não sei, de filme, de série, de desenho, do que vocês quiserem, que se encaixa exatamente aqui nesta 10ª classe da 3ª classe, né? Ou seja, desse grupo da 3ª classe, deste 10º grupo da 3ª classe, que são os espíritos impuros, ok? Pessoal, semana que vem nós vamos ver a 9ª classe, ou seja, que vai, né, decaindo. Então, a gente já vimos os espíritos impuros, os da semana que vem serão os espíritos levianos, ok? Mas deixamos isso para semana que vem. Um beijo, tchau!